Santos do Fundão! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu, Mark Júnior, estou aqui para esse bate-papo, essa partilha com... Cris Dias. Tati Boni. Hoje, gente, nós vamos falar, sobre a primeira beata, e que em breve eu imagino que se tornará santa da nossa igreja, que era noiva, Então, acho que já tratamos aqui, e apresentamos para vocês diversos santos, beatos, enfim, de vocações muito distintas. E se você aí que era noiva achou que não tinha, uma santa, um santo para você, hoje é seu dia de ter mais uma amiga do céu aí para você pedir intercessão, Hoje nós vamos falar, sobre a beata Sandra Sabatini, uma jovem italiana, E pra gente começar a nossa conversa, meninas, o que vocês querem trazer aqui para iniciar nosso bate-papo, nossa partilha, Vamos fazer a piadinha de sempre? Eu quero trazer minha indignação se a Cris achou algo específico sobre a família dela. Eu estou aguardando ansiosa. Vocês não viram o olhar dela aqui pra mim, gente. Vamos começar então sobre a família. Não achei nada assim de especial, amiga. Acho que deve ter sido a mesma coisa que você. Então, como ela é uma beata, podemos dizer, recente, dos nossos tempos, assim... Não exatamente do nosso tempo, gente? Pra vocês entenderem. Há poucas informações, mas ela era de uma família fortemente católica, Então, assim, de pais muito, muito católicos mesmo, católicos fervorosos, fiéis. E ela tinha na família um tio padre. Eu ia falar pais e tios bem católicos, O tio era tão católico que era padre, Isso, então alguém que tem um sacerdote na família já não é pouca coisa, Já é alguém assim, já com um grau a mais de santidade aí, ter a graça de ter uma vocação dessas na família. E aí ela, com aproximadamente 4 anos, foi morar na casa paroquial deste tio, da paróquia desse tio. Então a família foi morar nessa casa paroquial. Eu fiquei imaginando o que é uma criança nesse convívio, tão próximo ali da fé, vivendo numa casa paroquial e crescendo nesse ambiente. Amiga, foi isso que eu pesquisei. Que bom, foi a mesma coisa que eu achei, tá, gente? Não, porque sempre a Cris vem com tantos detalhes, graças a Deus, sobre a família. E eu falei, gente, e essa vez eu cheguei falando aqui antes da gravação. Eu falei, eu pesquisei muito, mas não tinha nada específico, mas já é de uma grandeza, Aí realmente ter pais muito católicos e morar nessa casa paroquial, que com certeza aí foi o que foi a sementinha foi sendo plantada para depois, ela tornar-se quem tornou-se. E aí, com 10 anos, ela já decide escrever o seu próprio diário. Gente, quanto a gente fala aqui nos nossos podcasts para as pessoas irem se preparando para quando for santo, Então, se você quiser que a gente tenha biografia a seu respeito, quando nós vamos gravar o seu podcast, comece a escrever o seu próprio diário. Ajuda bastante a gente, ter um diário ali para eu falar um pouquinho de você. Então nós vamos falar, inclusive, da Sandra, que a maioria dos escritos que a gente encontrou foi o que ela também escreveu sobre a vida dela. Então pense aí, uma menininha de 10 anos começando a escrever sua própria história, sua intimidade com Deus. Esse diário dela já foi publicado em italiano, mas ainda não há publicação no português. Mas é possível pesquisar algumas pequenas frases dela traduzidas aí na internet e a tradução original em italiano também. Bom, então ela dentro, dessa casa paroquial, tendo esse contato com o tio ali também, acho que, eu imagino, que isso só foi acendendo cada vez mais nela, esse desejo de ter uma vida de oração, de buscar a santidade. É como a Cris comentou, então aos 10 anos ela começa a escrever o diário. Depois, logo mais pra frente ali, ela conhece também um outro padre, que é o padre Orestes, que tinha fundado uma comunidade, que é a comunidade Papa João XXIII. E essa comunidade tinha como carisma cuidar dos mais pobres, assim, das pessoas que de fato estavam numa pobreza muito extrema, enfim, ela chamava dos últimos, e aí ela foi conhecendo, e eu acho que aquele ali foi acendendo ainda mais essa paixão pela igreja, por cuidar dessas pessoas, e ela foi se aproximando, e fazendo uso de tudo que aquela comunidade, oferecia para ela, tanto em serviço, então ela já tinha esse desprendimento para servir,
E ela vendo, né, todo esse sofrimento, né, que as pessoas tinham, ela cada vez mais, né, queria poder minimizar, né, essas dores, esse sofrimento, podendo servir a eles, né? E acho que isso foi algo que marcou profundamente a vida dela, né? Inclusive, quando ela participa de um acampamento para adolescentes, né? Ela volta e fala para a mãe dela. Em 74, ela participa de um acampamento para adolescentes. Gente, um dia vai sair um episódio só com bastidores, tá? O Marcos e o Thiago se comprometeram a fazer. Aí vocês vão entender algumas coisas. Mas voltando. Em 74, ela participa de um acampamento para adolescentes, né? Esse acampamento, ela acompanha jovens com deficiência. E aí também foi um marco para ela, porque ela fala assim: nós trabalhamos até cair, mas não vou abandonar essas pessoas por nada deste mundo. Então, uma jovenzinha já com a determinada determinação, né? De não abandonar os mais necessitados. E quem aqui já saiu de retiro com esse sentimento, né? Tipo, trabalhamos até cair, ficamos só o pó, mas não vamos desistir. É isso aí. E uma frase dela também conectada a todo esse servir, né, que me chamou a atenção, é que ela fala, né, que a caridade é a síntese da contemplação e da ação, o ponto de união entre o céu e a terra, entre o homem e Deus. Ela tinha, assim, uma vivacidade, uma entrega nas coisas, e eu acho que o fato dela escrever muito do que ela pensava, desse sentimento dela, né, com aquilo que ela colocava no servir, vai dando pra gente essa clareza, assim, de como ela era uma pessoa intensa, viva. Tem um relato do padre que tornou-se, né, ela se tornou filha espiritual dele, que é esse padre Orestes, né? Orestes. Ele está em processo de beatificação, né? Ele é um venerável, um servo de Deus. Ele diz uma frase sobre ela que dá para a gente entender um pouquinho de quem ela é e essa relação com ele. Enquanto a Cris procura a frase, a gente pode meditar na importância sempre de nós termos o sacerdote a nos acompanhar. O sacerdote que era e fazia parte da comunidade João 23, o que ele propunha para os jovens? Que a gente acredita que foi o que realmente pautou a vida dessa jovem, né? Ele propunha a oração, a adoração e a atenção aos necessitados, né? Então, oração, adoração e o servir, né? Então, tá totalmente ligado com o que a Cris veio falando dessa veracidade de verdade. Vivacidade dela no servir, nos atos, né? Porque se a gente só serve, mas não ora, do que serve? Do que serve o servir é redundante, mas do que adianta o nosso servir, né? E a adoração, gente, né? A adoração, a contemplação. Então, acreditamos que esse pilar, né, que tinha essa comunidade, faz com certeza desses jovens terem essa determinada determinação, terem esse desejo, essa vontade, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos sempre cair, vamos ser falhos, né? Mas se nós nos abrirmos à oração, à adoração, o Espírito Santo que agirá em nós. Então a gente acredita muito nisso. Aí, só para finalizar essa parte aí do padre, com ela, com tudo, né? Nos relatos diz que o padre ele fazia o anúncio, né, com muita força e clareza. E eu me apeguei nessas palavras, né? Força, né? É preciso realmente ter essa fortaleza para anunciar o evangelho com força e ser claro naquilo que a igreja nos propõe, naquilo, né, que é o correto. E como isso fez com que muitos outros aderissem a essa proposta, né? Abraçassem essa proposta dessa comunidade, desse trabalho. Então, Sandra, ao ouvir os ensinamentos desse padre, abraçou a obra e nisso que nós estamos falando, né, dessa intensidade dela, da entrega. Ela era uma mulher, né, uma menina de oração. Há relatos que as orações dela, inclusive pelo próprio diário, era o terço diário, e nesse caminho de adoração ensinado pelo padre que a acompanhava, ela fazia toda virada de ano, a primeira hora do ano de adoração. Então, que belo dela, né? Entregar esse ano dela sempre em oração, em adoração. Ela diz assim: se não faço 1 hora de oração por dia, nem sequer me lembro de que sou cristã. Então, acredito que era isso que motivava ela a iniciar,
né, dessa virada do ano aí, começa a primeira hora de oração, entregando, ofertando, agradecendo. E eu achei muito bonito, realmente, né? Você pensa assim, a primeira hora do ano eu vou passar diante do sacrário, né? Rezando, pedindo, agradecendo a Deus, né? Por tudo isso. E realmente a oração tinha um papel importantíssimo na vida dela, né? Ela também falava que a meta da minha vida é a união com o Senhor. E o instrumento para alcançá-la é a oração. E por isso ela fala, se quero conhecer melhor uma pessoa, preciso estar com ela. Então é preciso gastar tempo com essa pessoa, né? Então ela realmente gastava, investia o tempo, né, em Jesus para conhecê-lo e até para poder, né, falar dele. E é engraçado que essa é a pedagogia que Jesus ensinou pra gente, né? Eu fiquei pensando outro dia, isso eu vi em algum lugar, estudando aí algum tema, e me chamou a atenção isso, realmente, né? A gente, por exemplo, quer converter alguém, mas quer converter, sei lá, mandando um link, tipo, ó, lê isso, vá para... E como que Jesus lidava com as pessoas? Ele sentava com elas para comer, né? Para jantar, ia na casa do fulano, sentava, conversava, convivia com a pessoa, e aí se conecta com uma coisa que a Sandra fala também, que eu achei muito bonito também, porque é a verdade, né? Que ela diz assim, né? Sobre o testemunho dela, testemunhar essa alegria de ser católica, de ser cristã, de acreditar em Deus, né? Ela fala, eu não posso forçar outras pessoas a pensar como eu, mesmo que eu ache que o que eu penso é certo. Eu só posso fazer que elas conheçam a minha alegria. E é isso, né? A gente tem que ser alegre ao ponto da pessoa falar, meu, não é possível. Essa pessoa tá E ela doente era ali. tímida, né, Marques? Ela era Bastante. tímida. Essa parte eu não li, E olha ela só. tinha dificuldade de se aceitar como ela era. Então ela tinha essa luta constante contra Lutou a bem, aceitação, sim. Porque os escritos dela, isso não fica tão claro, né? E não tem como, né? Assim, esse episódio ele me remete ao da Chiara, que nós já gravamos, ao do Carlo Acutis e outros jovens. E aí eu fico pensando muito na juventude de hoje, né? Desses nossos tempos. Quando falta o sentido, eles não conseguem ir adiante. Nós estamos falando aqui de uma menina que ela tinha um sentido, ela tinha um propósito. E toda a história dela vai girar em torno do sentido, que era servir através desses irmãos mais necessitados. E foi fazendo isso que ela foi santa, rezando o terço diariamente, meditando a palavra, seguindo os ensinamentos, né, da comunidade ali a qual ela pertencia, doando o trabalho dela aos pobres, e foi isso que a fez santa, né? Nós vamos terminar, quando nós chegarmos ao fim dessa história, se você não conhece, não teve nenhum grande fato extraordinário, ela não foi uma mística, mas ela tinha um sentido. E, para mim, isso é o que remete muito ao pensamento, né? O meu pensamento a respeito da juventude de hoje, o quanto falta o sentido de doar-se aos outros. Essa menina, até a faculdade que ela começou a fazer, tinha um sentido, tinha um porquê. Propósito, né? propósito. Que é a palavrinha da moda. Ela começou a estudar medicina, né? Eu já estou avançando um pouquinho na história, mas depois vocês voltam. Porque ela tinha um sonho de ir para a África ajudar os últimos dos últimos, né? Os mais esquecidos. E então é isso. O quanto, talvez para você que está nos ouvindo hoje, você que se identifique com essa história, qual é o sentido da sua vida? O que você tem buscado? Que através dessa vivência dos santos a gente possa encontrar, né, a direção e seguir como eles, na simplicidade do dia a dia. Sim. E aí me chamou a atenção duas coisas, assim, né? Realmente, ela foi conhecida como... Ela era uma santa do cotidiano, né? Porque não teve nenhum evento, nenhum fato extraordinário, né? Na vida dela. E que isso, pra gente, tem que ser muito forte. Por quê? Porque a santidade é para todo mundo, na sua vocação, no seu estado de vida. Então, se você fala, nossa, eu não levito, então santidade não é para mim? Não, pelo contrário. Você não precisa levitar, é ao contrário, né? Você é chamado a ser santo aí mesmo ser levitado. Então, a gente fala de diversos santos, em diversos estados de vida diferentes, inclusive os místicos, sim, a gente traz eles aqui também, porque... eles estiveram na história da nossa igreja, é importante entender isso também, porque Deus agiu na vida deles daquele jeito, mas você não é chamado necessariamente a ser místico. Então, a gente já falou, por exemplo, São José Moscati, um dos primeiros lá atrás que a gente gravou, e ele foi santo no dia a dia, trabalhando, lutando e, enfim, vivendo ali a vida dele, como qualquer um de nós vive a nossa, né? Então, isso acho que só reforça que o chamado de santidade é para todos nós, é para todo mundo, né? E aí, acho que a Beata Sandra, ela não sei se eu posso dizer o resumo,
mas ela é a obra assim, concreta de tudo que a gente falando em todos os episódios, né? A santidade do cotidiano, que cada um de nós é chamado a fazer no cotidiano. A diferença dela para o José Moscati é que o tempo de vida dela foi infinitamente menor, né? E nesse tempo menor de vida, ela soube aproveitar e viver a santidade dessa maneira viva, intensa, servindo no cotidiano. E aí o outro fato também que me chama a atenção, nesse propósito que você falava, assim, é que eu vejo que, assim, uma coisa que às vezes, com toda essa modernidade do mundo, a gente vai perdendo, né? Que é o quê? O nosso propósito, enquanto cristãos católicos, é ir pro céu, né? Assim, a gente quer chegar lá, é nosso fim último, né? É você poder contemplar Deus face a face, né? Então essa união com Deus deve ser o propósito, assim. Tanto é que foi aquela frase que eu disse, né? Que ela comenta que a meta da minha vida é a união com o Senhor. Então nosso propósito tem que ser nos unir a Deus, né? Como Paulo fala lá, né? Já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque ele se configurou a Cristo de tal maneira e cada um vai encontrar a sua maneira de se aproximar e se unir com Cristo. Nela foi através dos últimos, como ela falava, né? Nesse servir para cada um de nós. Claro que vai sempre passar pelo se doar, pelo abrir mão, pelo servir, mas cada um pode encontrar o seu lugar de servir e aquele servir vai ser a sua forma de se unir com Cristo, né? Então, para a gente pensar, só para também não caracterizar assim, então se eu não cuidar dos pobres, eu não estou me unindo a Cristo? Não, você vai poder se unir a Cristo de diversas formas. É que essa é uma, talvez, que acho que é uma, eu não sei como eu poderia dizer, mas é uma que Deus, acho que tem uma grada especial, porque ele fala, né, na própria Bíblia, ele já diz assim, quando eu tive sede, você me deste de beber, né? Quando eu tive fome, você me deste de comer. Então, se você fez a um desses pequenininhos, foi a mim que você fez. Então, acho que já une que fazer esse serviço, você está mais próximo ainda, mas não é que você não tenha outra forma de se unir a Cristo, né? A maioria dos jovens que eu conheço, que eu convivo, que eu já convivi, tiveram esse encontro inicial com Jesus a partir de algum retiro, algum encontro, alguma coisa. Foi aquele boom, né? Aquele impacto. O que remete também à história dela, da Beata Sandra. E aí, ela, no diário dela, ela escreve isso, né? E eu fiquei pensando quanto isso tem a ver com a nossa história também. Talvez você está nesse momento do boom ainda, né? Do que fez um retiro, um encontro, ainda está todo aí na empolgação desse momento, mas vai chegar uma hora que isso vai passar, né? E aí, olha o que ela escreve no diário dela. Agora, sinto uma grande alegria, uma grande vontade de seguir este rumo. Mas quando o ímpeto inicial passar, será um caminho difícil. E é por isso que a oração é necessária, porque só se a minha fé for verdadeira, poderei realizar o que tu queres de mim, aquilo a que tu me chamaste. Então, ela já premeditava, né? Já imaginava que, claro, ali ela está no entusiasmo, na alegria, e que bom viver esse momento. Mas e quando ele passar, o que vai me sustentar? Então, ela, Beata, já está nos dando o caminho. Ela fala assim, a vida dela é muito pautada por isso, né? Ela sempre fala da oração, e ela tem umas orações espontâneas também que acho que nos ensinam muito também, porque às vezes a gente quer encontrar as palavras mais belas para falar com Deus, né? Tipo, Senhor, tu estás, não sei o quê. Sendo que, na verdade, Deus quer a sinceridade do nosso coração, né? A oração mais sincera, acho que é a mais valiosa para Deus. Tanto que, certa vez, ela fez uma oração que eu achei bastante interessante, principalmente a parte final. Vou ler para vocês aqui, que ela diz assim, né? Senhor, sinto que estás me ajudando a me aproximar de ti. Dai-me forças para fazer um passo a mais. Gostaria de aceitar-te, antes, porém, eu devo vencer eu mesma, o meu orgulho, as minhas falsidades. Eu não sou humilde e não quero reconhecer, mas eu deixo condicionar-me terrivelmente pelos outros. Eu tenho medo do que podem pensar de mim. Eu sou incoerente, porque eu tenho um grande desejo de revolucionar o mundo e depois me deixo sujeitar por ele. Deus, o Senhor me aceita como eu sou, cheia de limites, medos e esperanças? Muito atual, né? Muito profundo e atual isso aqui. Serve pra todo mundo. Serve né? pra gente? Tipo, Serve. poxa, me levar... O que os outros vão pensar? Então eu vou agir conforme os outros pensam e não com a minha sinceridade de coração, porque Deus espera de mim. Que a luta é primeiro contra nós mesmos, né? E eu quero trazer, já aproveitando essa oração que o Marcos
leu, que quando a gente vai falando aqui, você pode estar pensando aí, nossa, parece tão fácil, né? Não, não é fácil. Em nenhum momento a gente disse que para ela foi fácil, né? Tanto que ela tinha lutas. Então tinha lutas como Santa Faustina, né? De ver Nem como demônios, nem como Padre Pio. Mas ela era uma jovem, então ela tinha as questões dela, ela tinha os anseios, ela tinha os medos, ela lutava. As lutas contra ela mesma. As lutas contra ela mesma, ela, como nós já falamos, ela era muito tímida, né? Então, no diário também, né? Esperamos um dia, né, poder ler. Vamos encontrar esses relatos em que ela tinha essas questões, indecisões, tristezas, tribulações, mas como ela superava? Com oração e adoração. Que o né? santo É aquele luta. que a gente não diz que persevera. ser santo é fácil. O que o Marques e a Cris vêm dizendo aí até o momento é que é possível. Desde que exista a luta. Que o santo não é aquele que nunca caiu, mas é aquele que levantou todas as vezes, né? Sempre que caiu, foi lá, levantou, pediu perdão. Tá difícil, vamos lutar mesmo assim, né? Ela coloca assim, né? Para uma jovem, ela tinha o ideal dela muito claro. Isso não se perdeu. Durante o tempo dela de vida, não se perdeu. Ela coloca, a meta da minha vida é... 2 pontinhos. A união com o Senhor. O instrumento para alcançá-la é a oração. Qual é a meta da nossa vida? Qual é o instrumento que a gente está usando para alcançar essa meta? Então, é muito forte quando a gente pensa toda a vida dela destinada a cumprir essa vontade de Deus mesmo. E aí ela teve um namorado, né? Deixa eu falar uma coisa antes, que eu achei que combina. Que combina assim, que muita gente vai se identificar, né? Que uma parte do diário, um trecho, ela escreve assim: deveria ser feliz. Tenho tudo o que quero, mas de noite só sinto um vazio. Esta noite me sinto cheia de nada. Sou e sempre serei um ponto de interrogação. Gostaria tanto saber e poder te louvar também na dor. Né? Eu me identifiquei muito, porque é muito difícil louvar na dor, aceitar o sofrimento, o querimento que a gente sabe que nos une a Cristo. Então, só para ficar claro, né, e a gente bater o martelo, é luta. Ela também passou pelas mesmas questões que eu passo e que você tanto passa. Mas ela lutou, não desistiu. Então, aí ela teve nesse processo aí... Não, peraí, que tem um final, ó. Vou continuar, gente. Mas sou mesquinha. Nossa, se liga. Aumenta o volume aí. Mas sou mesquinha e na dor sempre te esqueço. Tu podes me perdoar de novo? Não sei, não quero me dar conta, agora é para todo mundo, de que tu és quem decide tudo e não eu. É difícil, né? Que a gente sempre fala aqui. É difícil aceitar os planos de Deus, né? Os planos de Deus. Tratado da conformidade com a vontade de Deus. Santo Afonso, leia. E aí, para ela, amar os outros se torna o caminho. Exato. E é bonito também, antes até da gente entrar aí no namoro dela, no relacionamento, a gente chega lá, que ele espera rapidinho. Mas é interessante ver também o desapego, né? A gente tem que ir agradecendo a Deus por tudo. E ela sabe agradecer até o mais importante, né? Porque ela fala para Deus assim, né? Obrigado, Senhor, porque eu recebi coisas bonitas na vida até agora. Uma jovem falando, né? Eu tenho de tudo, mas acima de tudo eu te agradeço porque tu te revelastes e porque eu te conheci. Ou seja, a gente às vezes não agradece a Deus pelo fato da gente... Porque assim, ter fé e acreditar em Deus já é graça de Deus agindo na nossa vida, né? Sem a graça de Deus a gente não consegue nem crer, nem ter fé. É o mínimo, assim, pra você dar o primeiro passo, né? E ela sabe agradecer e reconhecer isso, né? Eu acho que... Eu tô olhando pra mim agora, né? Quantas vezes acho que você trata esse relacionamento com Jesus, independente da caminhada, né? Quantos anos de caminhada, e acho que quanto mais... Acho que a gente deveria ter mais amor e a gente vai tornando aquilo tão do dia a dia que a gente vai esquecendo de agradecer essas pequenas coisas, né? Porque quem se converteu agora tá empolgado, é como você sai do retiro, né? A pessoa tá ali e tal, no início desse amor, desse fogo, né? Então, eu achei bonito ver, assim, ela agradecendo a Deus pelo fato de Deus ter se revelado para ela, né? Ter se apresentado para ela. Então, chegamos na parte do namoro dela, né? Como todo jovem, ou quase todo jovem, ela começou a namorar um rapaz também ali do mesmo grupo, da mesma comunidade que ela.
A gente já falou o nome da comunidade, né, gente? Que é João Sim. 23, né? Papa João 23. Isso. Então já não era pouca coisa, comunidade. A gente tem um podcast sobre ele, não temos? Sobre ele também. Então, vamos lá depois desse conferir. Tá na nossa série dos bons pastores. Bom, aí ela teve esse namorado e com o namorado eles viviam ali juntos, né, servindo na comunidade, tinham esse namoro casto, viviam conforme a vontade de Deus. E na missa de beatificação dela, ele estava hoje, assim, eu ia falar hoje, mas eu não sei ainda se ele está vivo, eu não cheguei até essa parte da informação. Mas na missa de beatificação, ele já era casado, tinha filhos e era um diácono. E ele deu uma entrevista a respeito dela, e o que ele falou? Que ela não passou por acaso, ela fazia tudo de forma extraordinária. Então, ele entende, né, que ela também entrou na vida dele, não por acaso, mas o quanto ela ensinou e tudo que foi importante que os dois fizeram juntos nessa comunidade, e como ele cresceu e se desenvolveu depois dessa passagem dela na vida dele. E chama atenção realmente porque ela deve ter marcado muito na vida dele, né? Porque assim, ele conta que a primeira vez que eles foram sair juntos, né? Ela chamou ele pra ir aonde? No cemitério. Ela levou ele no cemitério pra ela mostrar pra ele o rosto daquelas senhorinhas, né? Das fotos que ficavam ali no cemitério, já dizendo, olha, é dessa galera aqui que eu quero cuidar, né? Não deles ali, obviamente, né? Porque não dava mais pra cuidar, né? Mas mostrando esse chamado, né, que ela tinha. E eu peguei uma outra entrevista dele aqui também. Uma sugestão de passeio aí aos casais, ó. Não se assuste, tá? Se alguém te chama pra ir no cemitério no primeiro encontro, pode ser que a pessoa seja santa e ela só tem um pouquinho de excentricidade, né? Não, Cuidado. é pra ir lá rezar pelos defuntos, vai lá fazer suas orações, viu? Exatamente. Dia 2 de novembro, né? Pra ir lá. Pronto. E então, né, numa outra entrevista aqui, ele comenta que ela impressionava ele, né? Ele refletindo e rememorando o período que ele vivia com ela, que ele falava que ele ficava impressionado com a maneira alegre e profunda dela ver a vida, né? E eu confiava no Senhor. Que ele pode atestar que ela buscava, né, envolvê-lo para andarem sempre juntos e que ela tinha uma clareza muito forte em sempre fazer a vontade de Deus, né? Então ele já via isso nela a todo momento. E ela conseguiu convencê-lo, digamos assim, né, do desejo de ir para a África, montar uma comunidade lá para cuidar dos últimos, fazer dele também esse desejo, né? Então eles estavam aí nesse Ambos namoro. estudaram. Então eles queriam se formar e tal, iam casar para ir para a África montar essa comunidade, né? Mas não foi esse o plano de Deus para ela, né? Para a vida dela. Então, e ela e esse namorado, eles estudavam medicina. O nome do namorado era Guido, né? Guido. Não é o Guido em processo de beatificação não é no Rio de de Janeiro, Deus, tá, do Rio. gente? Não é. Não é um surfista, não. Não é o Guido surfista. Que é um outro que a gente espera falar em breve também. Mas ela e o namorado estudaram medicina e como o Marcos colocou, esse era o propósito deles, né? Então, e ela, o título dela, elevada aos altares, a noiva, porque ela e esse namorado estiveram noivos e foi nesse processo que ela morreu, né? A gente vai falar um pouquinho da morte um pouquinho mais pra frente, mas ela é a primeira noiva beata. Então, ela estava nessa condição de estar noiva quando ela veio a falecer. A você que está namorando, ainda não está namorando, mas está procurando alguém, então peça também a intercessão dela. Ela que viveu esse namoro de forma tão exemplar, né, e pôde, nesse dia a dia, nessa vida, evangelizar aquele que estava ali com ela também. E era interessante ver que esse chamado dela, né, a cuidar dos outros e do servir era tão forte que mesmo nas férias, né, nos períodos que seria o que a gente chama de período de descanso, vamos dizer assim, né, nas férias da faculdade, os dias que não tinham aula ou obrigações, ela também usava desses dias para cuidar das pessoas, poderia se dedicar o dia inteiro ali nesse servir, né? Então ela já cursando ali medicina, ela acabava pegando esse conhecimento para já aplicando, né, cuidados de enfermagem aos doentes necessitados. Enfermagem? Ela estudava medicina. Eu tô dizendo que ela já fazia, tipo, curativos, né? Esses cuidados da enfermagem básicos do dia a dia. Então, chegamos ao dia, né, do ocorrido aí
do falecimento dela, né? Ou do acidente. O que mais impacta na história dela, de fato, eu fiquei pensando que, assim, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, né? Por isso que nós precisamos estar prontos. Porque, gente, a morte dela não foi um adoecimento, ela não descobriu um câncer, ela não adoeceu. Não, ela chegou com um noivo, estacionaram o carro para ir num evento da comunidade que eles participavam. Eles estavam indo na comunidade, lá no encontro que eles tinham semanal. Isso, lá na comunidade Papa João 23. Obrigado. E aí estacionaram o carro, ela desceu, estava aguardando para atravessar a rua. Um carro em alta velocidade, desgovernado, atropelou ela. Gente, foi isso. Uma jovem, 22 anos, 23 anos, super cheia de saúde. Com todos esses sonhos que nós contamos para vocês, nessa vida do cotidiano, que com certeza no dia seguinte, na agenda dela, tinha um monte de programação, de planejamento do que ela iria fazer, ali se encerrava essa história que nós estamos contando. Então, e ela é santa a partir... Beata. Ela é beata, né, em processo aí de canonização, mas a partir da história que nós estamos contando para vocês, dessa vida cotidiana, dessa vida ordinária. E aí, assim que ela foi atropelada de uma forma violenta, eu imagino, né, a correria, ela foi prontamente levada ao hospital. Isso aconteceu no dia 29, né? O atropelamento aconteceu no dia 29 de abril de 1984. Sim. Eu queria deixar registrado que eu tinha um dia de vida. Eu tinha, talvez, 24 horas de vida nesse dia. Eu ainda ia nascer e acho que ia demorar uns 20 anos pra nascer. Mas... Tá bom. Acabei de entregar aqui a minha idade, né, gente? Mas é isso. Aí, o acidente aconteceu no dia 29 de abril. Ela ficou internada no hospital do dia 29 ao dia 2 de maio. E outra coisa que eu fiquei pensando, e ela veio a falecer no dia 2, que o período dela de sofrimento físico visível para nós nessa terra foi do dia 29 ao dia 2, né? A gente não sabe de outros sofrimentos que ela teve nessa vida. Mas, se estamos, né, falando de uma mulher, de uma jovem que é beata, foi o suficiente de sofrimento nesta terra para que ela pudesse chegar ao céu. E aí, como a Cris falou, o atropelamento foi no dia 29, o último registro do escrito dela foi do dia 27 de abril. E olha o que ela escreve 2 dias antes do acidente. Esta vida está se desenvolvendo marcada por um regular que não é meu, animada por uma serenidade que não é minha. Não há nada neste mundo que seja teu, Sandra. Dá-te conta disso. Tudo é dom, no qual o doador pode intervir quando e como quiser. Cuida do presente que te é dado. Faz com que seja mais bonito e pleno para quando chegar a hora. 2 dias antes. Já tava quase que né? Arrepiada aqui. Exatamente. E ela chegou a ficar em coma, né? Ficou em coma. No hospital também. E aí, por ter sido tão repentino, né? De uma forma tão trágica, como isso também mexe com quem tava ali no entorno, né? A família, os amigos, Guido, que era o namorado, o noivo dela. E aí, 2 de maio, então, ela veio a falecer, né? 2 de maio de 84. Isso. E aí, a gente fica mesmo pensando, né? No sentido da vida, no sentido da nossa existência, que é o que a gente tem falado desde o início. Sandra tinha claro qual o sentido da vida dela, né? Para que ela estava nesse mundo. E ela nos deixou esse grande presente que foram os seus próprios relatos, o quanto a gente pode aprender com isso. Então, um tempo depois de sua morte, o padre, né, ela era filha espiritual, padre Orestes, recebeu 60 testemunhos a respeito dela. 60 testemunhos. E então ele resolveu iniciar ali o processo, né? Tudo aquilo que a gente falou no nosso primeiro episódio para inaugurar os nossos podcasts Santos do Fundão, vá lá conferir. Ali explica todo o processo que é necessário, né, para dar entrada na beatificação, né, no servo de Deus e canonização. Esse padre, quem era, né, o pai espiritual dela, iniciou todo esse processo. E o milagre que a fez beata aconteceu no dia 19 de julho de 2007. Um homem italiano de 41 anos, chamado Stefano Vitali,
ele viu-se curado inexplicavelmente de um câncer em metástase. Quem sabe o que é isso, sabe que é quando, né, esse câncer toma parte aí já de todo o corpo e praticamente não tem mais cura. Quando começa a se espalhar, né? Por outros órgãos do corpo. E aí, após ele ter rezado por intercessão, né, pedindo a intercessão de Sandra, ele se viu inexplicavelmente curado. Todo o relato, ele escreveu um livro e ele coloca: Eu vivo por um milagre. Ele escreveu um livro, foi amplamente divulgado, publicado, ainda não tem tradução oficial para o português, e ele relata que esse testemunho dele e o fato dele viver por um milagre não é um milagre físico, mas o quanto Sandra, a Beata Sandra, apontou na vida dele o verdadeiro sentido da vida, muito mais do que uma cura física, ele recebeu um sentido, uma direção espiritual. Aí ele coloca assim: se ela conseguiu isto comigo, que sou teimoso, mais ainda conseguirá com tantos que vierem a encontrá-la no futuro. E esse padre, né, Padre Orestes, pai espiritual dela, coloca: durante todo esse processo de beatificação e conforme foram chegando esses milagres, é justo que a igreja tenha em seus altares também uma noiva. E aí a missa de beatificação de Sandra Sabatini aconteceu no dia 24 de outubro de 2021. E nessa missa de beatificação, onde estava presente, né, como nós colocamos, o noivo dela na ocasião, o rapaz também que recebeu o milagre por intercessão dela, e o bispo que presidiu, ele teve muito bonita a respeito da Beata Sandra. Ele disse assim: ela é uma figura que pode ser apontada como um ícone de santidade verossímil e atraente, que está do nosso lado. Não são necessárias experiências excepcionais de compromisso ou de contemplação mística. Tudo de que a nossa querida Sandra precisava era do tecido de uma vida comum, costurada a fé viva, sustentada por uma oração intensa e extensa, uma vida dedicada ao cumprimento feliz e fiel do seu dever, pontuada por pequenos gestos de amor levados ao extremo, na amizade apaixonada com Cristo, pobre e servidor, no generoso e incansável serviço em favor dos pobres. Depois de conhecer Jesus de modo pessoal, ela não podia mais deixar de amá-lo, centrar-se nele, viver para ele na igreja. Muito bem, gente. Então, como vocês puderam ver aí, né, uma jovem com uma vida bastante intensa, né, que precisou aí de 20 e poucos anos, né, para alcançar os altares de Deus, né. Então, que a gente possa se aproximar dela, enfim, buscar mais, conhecer a vida dela, a história dela. Podia começar com você, né, Marcos? Você nunca começa a falar o que Mas você aprendeu. Mas eu nem perguntei o que a gente aprendeu. Mas eu já estou introduzindo, hoje sou eu que pergunto. Então tá bom, então vamos lá. Então vamos lá. Já falamos da morte, da beatificação. Contamos aqui toda a história dela e olhando bem nos seus olhos, Marcos Júnior, eu estou lhe perguntando, o que você aprendeu nessa história? Foi filmado aqui, hein? Se eu não falar agora, o bicho pega. Você sempre nos pergunta. Hoje eu estou devolvendo a pergunta. Muito bem. Acho que pra mim, assim, o que a todo momento, né, tendo contato com a história dela, lendo e estudando pra esse episódio, o que me marca e eu vou buscar trazer pra minha vida, né, essa intensidade no amor a Deus, assim, sabe? Porque todo momento o que eu via dela era que ela fez valer, sabe? Tipo, o fato extraordinário na vida dela pra mim foi amar a Deus sobre todas as coisas, que é a coisa mais ordinária que deveria ser, porque é primeiro, né, o primeiro mandamento de todos. Então, fazer de cada minuto, de cada momento, algo que me traga Deus assim, sabe? Não ficar aquela coisa assim, meu Deus, tipo, a minha vida vai ser só cantos gregorianos e latins e... Não. Viver a vida do dia a dia, do cotidiano, brigando com os filhos, educando os filhos, enfim, trabalhando, fazendo tudo acontecer, mas tendo a certeza de que se eu olhar pro lado, Deus tá ali do meu lado e que eu posso ter um tete a tete ali, um ok com ele ali como um amigo de verdade, porque eu acho que eu via que
eu vejo, né, que ela olhava Deus realmente como esse amigo que estava do lado dela, né? Então que eu possa também trazer isso para minha vida. Eu, Cris, você quer ficar por último hoje? Essas gargalhadas, depois do editor arruma. Ele tá aqui só olhando pra gente. O que eu aprendi? Duas coisas. Primeiro, a verdade, né? Ser totalmente verdadeira com o Senhor. Né? Não adianta eu rezar um terço, mas não expor a minha verdade. Olha, Senhor, às vezes eu sou medíocre, às vezes eu sou hipócrita, né? Então, eu acho que expor essa verdade nas orações. E a outra coisa é estar com aqueles que sofrem, para que isso me aproxime de Deus. Mas não apenas estar, mas viver o sofrimento do outro. Eu acho que muitas vezes eu estive ao lado de pessoas que estavam sofrendo, mas como um apoio. E, de fato, vivendo aquele sofrimento. Né? Porque o que fazia ela estar mais próxima de Jesus e ser uma pessoa melhor a cada dia? Viver o sofrimento do outro. Então, a maior lição que eu tiro dessa beata é que eu possa não apenas estar ao lado daqueles que sofrem, mas sentir, viver esse sofrimento. Porque só assim eu conseguirei estar de verdade mais próxima de Jesus. E aí, Cristiane? O que tem para nós hoje? Eu vou começar dizendo o que eu aprendi com uma palavra, uma citação aqui bíblica que está na minha cabeça desde a hora em que eu fui estudar a vida da Beata Sandra. Mateus 25:30. Portanto, vigiais, pois não sabei o dia, tampouco a hora. Essa frase ficou na minha cabeça desde quando eu me deparei com a história dela, porque, de fato, a história dela de santidade, para mim, foi uma surpresa. Quando eu não sabia a história dela. Quando eu comecei a estudar, eu falei, ué, acabou? Morreu aqui? Assim? Meu Deus, e agora? Então, assim, para mim foi um choque. E aí eu fiquei meditando nisso, né? Que nós não sabemos o dia e a hora. E ela estava ali, tinha os planos dela e, de repente, tudo aconteceu. E a segunda coisa, né, além dessa passagem bíblica, que eu queria partilhar é a importância dela ser fiel na escrita do diário dela, né? Porque se ela não tivesse escrito o que veio no coração dela 2 dias antes dela morrer, a gente não ia saber, a gente não ia ter essa riqueza. A Tati partilhou aqui com a gente. Então, de nós sermos fiéis na nossa vida de oração, né, de estarmos prontos para que quando o Senhor virá, seja naquela passagem das virgens prudentes, né, seja nesses ensinamentos aí que nós temos para meditar, mas que também, conforme aquilo que o Senhor for nos direcionando, que a gente retome, né, ou que eu possa retomar esse hábito também do diário, que eu sempre gostei de escrever, e que os escritos dela me fez ler um pouquinho do quanto eu gostava de escrever. E, por fim, essas relações entre filhos espirituais e padres, sacerdotes, pais espirituais, é algo que eu gosto bastante de contemplar na vida dos santos, e na história dela também eu fiquei pensando nisso, né? Na importância de nós confiarmos a nossa vida, acima de tudo, em Deus, mas naquele que Deus nos coloca aqui na Terra para nos dirigir. E essa relação dela de filho espiritual com o padre Orestes, né? Se não fosse por intermédio dele, talvez a gente não teria tantas riquezas dela e talvez não teria iniciado um processo aí de beatificação. Então, como é importante nós termos a nossa vida partilhada e cuidada por aqueles que são chamados a isso, que são os sacerdotes. Foi o que eu aprendi com ela. Aprendeu bem. Bocó. Muito bem, gente. Então, chegamos ao final, né, de mais um episódio. Esperamos que, quem sabe, aí o milagre que venha torná-la santa, né, canonizada, seja aí na sua vida. Então, peça intercessão para Sandra. Ela está lá. Foi beatificada recentemente, então eu gosto de brincar. Né? A fila ainda está pequena. Vou pegar para mim. Vamos, Cris, essa tá boa para mim, né? É isso aí, tá vendo? Como é o nome daquele padre da Canção Nova? Que você sempre fala dele que ele tá de cama, amiga? Ele tem uma relíquia dela, ele tá rezando por ela. Marlon. Padre Marlon. Isso. Tá, tem um perfil dela no Instagram também, onde se divulga bastante informações a respeito da devoção dela aqui no Brasil. Então, assim, aproveite, né, todo esse
esse incentivo aí para colocá-la, né, no seu hall de amigos do céu, peça a intercessão dela que A fila tá pequena. certamente a fila tá Eu pequena. não sei ainda se dá- tá pequena, viu? Porque a gente vê, talvez tá pequena aqui no Brasil, na Itália deve estar um eu pouquinho acho que mais, não tá né? pequena, não. Mas é uma santa que chamou a nossa atenção e a gente quis trazer aqui para apresentar para vocês, né? Uma beata, né? Quando eu falo santa é porque É profetizar. santa não no título, mas Sim, no que ela pela já é, Na vida, né? na vida. Pela que vida, ela né? já Exato. viveu. então o título de santa ela vai conseguir em breve aí, em outro momento, mas certamente já é santa, porque já tá lá no céu, né? Amém? Amém. E pra gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia.